Oi, Mi! Oiê, boa Não, noite. não tava dando lá pelo seu? Não sei o que que aconteceu, não. Não Não sei, eu entendi. tentei várias vezes e não foi, dava cancelado, cancelado. Vamos por aqui mesmo. Tá tudo certo. Tudo bem, Tudo né? certo. Tudo! E você, Milene? Tudo jóia. Voltando. Hoje tem muita coisa para falar, né, Mi? Nossa, deu 3 folhas aqui dos meus estudos, Mas mas tem muito tema, né? Tem muita coisa para tem falar. muita coisa, muita coisa. O nosso tema hoje, então, é o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Um tema que o Bert Helling também organizou e é bem bacana, que quem nunca, né, Mi? É. Quem E nunca? esse termo, ele veio muito com a constelação, né? Porque acho que nunca ninguém tinha entrado muito nessa conotação, né, de filhinho da mamãe e filhinha do papai. A gente ouvia muito falar de filhinho da mamãe, que era uma coisinha meio assim, né? É. Ele ampliou, né, essa coisinha que a gente fala do filhinho da mamãe. Ele é um pouco parecido com isso que a gente ouve, mas é mais aprofundado, bem mais aprofundado, né? Sim, boa noite para todo mundo, viu? Vamos começar, porque tem tanta coisa pra gente falar, né? Vamos embora, vamos Você quer embora. começar? Que jeito que você quer fazer? Olha, naquela live que a gente falou das ordens do amor, né? Existe uma ordem que, quando um casal se forma, que tem que ter acontecido anteriormente, que é, grosso modo, assim, resumidamente falando, que daí a gente vai desenvolver, é que o menino tem que sair da esfera da mãe e ir para a esfera do pai, e a menina nasce, está na esfera da mãe, vai para a esfera do pai e tem que voltar para a mãe. Se esse movimento não aconteceu, ele se torna o menino o filhinho da mamãe, porque ele fica na esfera da mãe, não fica um homem fortalecido, e a menina fica muito fortalecida porque fica na esfera do pai. Então a menina, para aprender a ser mulher, tem que voltar para a mãe, e o menino, para aprender a ser homem, tem que ir para o pai. Isso tem todo um caminho que a mãe abre espaço, traz o homem, né, para a vida dos filhos. E se esse movimento não acontece, no nosso relacionamento, principalmente de igual quando a gente casa, teremos alguns perrengues. Teremos alguns perrengues, né? É, bem resumidamente, é mais ou menos isso que a gente vai falar e se aprofundar aqui, tá? Sim. Comecei, Então, Mi. tá bom. Então vamos lá. Então, Vambora. o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Todos nós, quando a gente nasce, a gente já nasce na esfera da mãe, né? Tanto o homem quanto a mulher. Porque é a mãe que, né, faz o papel ali de gerar a vida, nutrir e tal. E aí, essa mãe vai ficar cuidando da gente por um bom tempo. Vai chegar um momento em que ela precisa nos apresentar para o pai, né? Para a esfera masculina. Então, a mãe nos libera ali por volta, acho que, se eu não estiver enganada, depois de 3 anos, ela nos libera para que a gente possa ter o acesso ao pai, ter acesso ao campo do masculino. Ele, ele nos proporciona o mundo exterior, né? Todas essas coisas do externo. A mãe é mais o interno. Então, por exemplo, nós mulheres, né? Nós temos, aliás, todos nós, homens e mulheres, nós temos em nós a energia feminina e masculina. Isso todo mundo tem. Mas aí o que que acontece? Nós mulheres, nós temos um corpo feminino, um corpo de energia feminina, né? Que é onde a gente também pode gerar vida e tudo mais. E aí o que que acontece? Então, vamos falar das mulheres. A mulher, ela nasce, né, vem na esfera da mãe, depois ela vai ser
vai passar para a esfera do pai para conhecer esse pai e o mundo masculino. Aí ela fica um tempo, né, na esfera do pai para aprender tudo isso com ele e depois ela tem que voltar para a esfera da mãe. Esse é o caminho certo para a mulher, para ela voltar para a esfera da mãe e continuar aprendendo a ser mulher com a mãe, porque ela tem um corpo feminino, né? A energia dela interna vem desse feminino. E só um parêntese, que aqui a gente não está falando de sexualidade, de gênero, é energia interna mesmo, né? Não estamos falando aí dessas outras conotações, não. E o menino, ele nasce na esfera da mãe e ele precisa ir para a esfera do pai para aprender a ser homem com o pai. Só que o menino não pode voltar para a mãe. Ele tem que ficar lá no pai para aprender a ser homem e aprender coisas de homem, do masculino, tudo isso para que ele possa se desenvolver naquele corpo masculino que ele tem, na energia dele. E aí é que acontece, né, as várias questões. Então, são, assim, não é uma coisa só específica, né? Então, por exemplo, quando a menina fica na esfera do pai e o menino na da mãe, porque às vezes o menino nem sai da esfera da mãe e nem vai para o pai. Isso acontece muito, né? Então, geralmente, aí vai ter um adoecimento, né? Um adoecimento, vamos dizer, emocional. E a desordem, né? O amor não flui. Então, essa desordem, ela vai estar relacionada dos filhos com os pais. Então, isso é bem característico. Então, isso tudo acontece ali na infância, muito de maneira inconsciente, né? Não fica tão às claras essa coisa, né? Porque, por exemplo, nós mães somos muito protetoras, a gente pega a cria pra gente, é difícil a gente soltar, né? É difícil a gente liberar os filhos, assim, e entregar para o masculino, né? Porque assim, o pai é aquela coisa, ele vai, ele solta, ele deixa a criança fazer e acontecer. E a mãe é mais aquela coisa, né? Para a mulher, isso, vamos dizer assim, já é uma coisa assim, que ela já está no feminino, né? Agora, o homem precisa do masculino, ele precisa ir para o pai e permanecer lá. Então, geralmente, quando o homem não vai para o pai, ou ele foi para o pai e voltou para a mãe, por algum motivo, e geralmente, geralmente tem questões sistêmicas aí, que fazem toda essa dinâmica acontecer. Né? Então, tem vários casos, por exemplo, pode ser que um pai tenha ficado ausente, tenha falecido, ou tenha ido embora. E aí isso também vai ocasionar uma dinâmica aí para esses filhos, né? Mas tem Até quando também o caso... quando o pai é muito legal e a menina fica apaixonada pelo pai e acha a mãe chata e não volta para a mãe, Exatamente, né? E tem também essa coisa de... às vezes o pai, ele é presente na família, mas por alguma desordem dele com a própria família de origem, isso acaba acontecendo ali e os filhos ficam fora do lugar. E é onde mistura essa energia, o menino fica lá na mãe, a menina fica no pai, e aí é onde entra mesmo essa conotação do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. E É interessante. é engraçado, Magali, porque eu posso falar isso, porque o meu caso ainda é mais engraçado ainda, para não falar outro nome. Por quê? Porque eu não convivi com meu pai. Eu nem sabia quem ele era. A gente acha que precisa da convivência, não precisa, né? Não E precisa. eu, basicamente, nessa dinâmica da filhinha do papai. Então, o que acontece com a mulher que está nessa dinâmica? Não tem homem para ela que sirva. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Entendeu? Porque Por quê? a Mi vai falar, só vou dar um pontinho aqui. A mulher que fica no ambiente masculino, ela não respeita os homens, porque ela tem o pai Exatamente. dela, não tem homem para ela. Ela não respeita, não
não tem homem para ela, né? Ela já tem o melhor do mundo, que é o pai dela. Não é isso, Mi? Exatamente. E aí, gente, só que isso é totalmente inconsciente. É, Mas em consciente. algumas famílias isso fica nítido às vezes na convivência. Mas aí eu vou dar a minha experiência, que foi assim, ó, eu não convivi com meu pai, não sabia quem ele era. Eu tenho 40 anos, eu fui saber quem era meu pai agora esse ano. E eu estava nessa dinâmica do filhinho do papai. Então, eu tinha uma idealização de um homem. E essa idealização foi o que eu coloquei também de idealização lá para o meu pai na infância. Sabe-se lá por quê, o que aconteceu lá atrás, que foi assim. E o que acontece? Esse pai, lá no meu inconsciente, estava idealizado. Só que nem isso ele poderia conseguir arcar, entre aspas, porque ele é um ser humano. Não tinha nem como ele atender essa expectativa minha, dessa idealização que eu tinha do pai, né? Porque ele é um ser humano também. E aí, qual outro homem que vai atender essa idealização e expectativa que eu tinha? Formada assim, ó, aqui no inconsciente. É muito difícil, né? É muito E difícil. aí É é importante, onde... Pode falar. é importante a mãe perceber que os filhos são muito vinculados a ela e que é ela que abre espaço para o pai entrar. A mãe tem que falar: olha, fica com o papai, olha o cabelo do papai, olha como que o papai faz isso. É a mãe que traz o papai. Hoje em dia, o que, que acontece? Os homens são muito desvalidados, né? O Sim. jeito masculino de ser é muito desvalidado, principalmente, inclusive, pelas mulheres. Então, não é legal do jeito de ser homem, e os meninos, eles estão ficando meio afeminados, não no sentido de gays, mas no sentido de não terem força masculina, né? Antigamente, os ritos de passagem para o menino virar homem, eles eram muito claros. Hoje depende muito da mãe apresentar o homem como uma coisa bacana. Se a mãe desqualifica, desvalida, o menino fala: meu, eu não vou para aquele lado lá, eu vou ficar aqui com a minha mãe. Quem que não quer ficar no colinho da mamãe? E a menina, aí a mãe e o filho se casam, né? O filho fica ali casado, espiritualmente não, energeticamente. E a menina encontra o pai, ela olha o pai e fala: nossa, que homem sensacional, fica vinculada ali e não tem homem para ela que vai servir. Aí ela vai arrumar até homens abaixo, ruins, para provar que realmente não tem homem para ela. Então essa dinâmica, ela é muito, como a Milene falou, tem muitas implicações sistêmicas por trás, e a responsabilidade da mãe de apresentar o homem é importante, e de trazer a filha depois de volta, né? O pai também deixar essa filha voltar, né, Milene? Porque o pai, às Exatamente, vezes, porque o pai prende. o pai se apaixona por aquela O, menina que ele fez, né? Então, o Bert usa uma expressão que às vezes é chocante, mas é assim mesmo. A mãe seduz o filho e o pai seduz a filha. É inconsciente, não é seduzir de de querer coisa transar, não assim. é isso? Não, é uma sedução inconsciente, entendeu? É uma coisa assim muito no inconsciente. E aí, assim, a chave para que todos nós estejamos no nosso lugar, no nosso devido lugar, é o respeito. O que é o respeito? Né? O respeito pela mãe e o respeito pelo pai. E aí é o seguinte, para a mulher ficar na esfera do feminino, ela tem que respeitar a mãe. E o que é o respeitar a mãe? É ficar falando amém? Não, gente. Não. É não sentir dó, não sentir pena, não sentir vergonha, não Não querer criticar, cuidar, resolver os não problemas da achar, mãe. não achar que é melhor que ela, que sabe além da conta, né? É ser Porque aquela pequena mulher, perante a né? mãe. É, ser pequena. Exatamente. E a mesma coisa o homem em relação ao pai. Então, geralmente, quando essa dinâmica acontece, a filha que vai ficar lá como filhinha do papai, na esfera do pai, do homem, ela geralmente não respeita a mãe. Ela acha que a mãe não é boa mulher para o pai. E que ela é a mulher ideal para o pai. E aí ela fala assim, tadinho do meu pai, eu vou cuidar dele, melhor do que Exatamente. ela.
E o mesmo acontece com os meninos, né? Ele vê a mãe daquele jeito e aí ele fala assim: meu pai não cuida da minha mãe, não. Meu pai é grosso com ela, meu pai é isso com ela, meu pai não faz isso para ela. Pode deixar, mamãe, eu cuido de você, eu vou ser melhor para você que o meu pai. Mas isso muitas vezes não é falado, gente. Isso é inconsciente. Ele É, não é faz esse falando. pacto no inconsciente mesmo. Lá a criança, quando ela está passando pela convivência familiar, o cérebro da criança, ele não está ainda formado. Então, ela simplesmente vai absorvendo os acontecimentos, sem saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Ela simplesmente vai absorvendo e ali ela acaba tomando partidos, ela acaba entrando lá no relacionamento de casal do pai e da mãe, que é algo que nós nunca deveríamos entrar. Mas a gente entra por amor, mas um amor ceguinho, um amor cambetinha, que, né, dá trabalho depois pra gente sair Para dele. sair. Aí você não consegue fazer sua vida, né? Seu seguir adiante, porque você está amarrado lá num casamento que não é seu. Exatamente. E aí o que que acontece? As mulheres que são filhinhas do papai, que estão nessa dinâmica, nessa energia, muitas delas vão sim arrumar os relacionamentos, vão ter relacionamentos, mas não vão durar. Elas vão simplesmente implicar com esse homem, vão achar defeito e vão achar um monte de coisa e vão terminar e vão procurar outro, e vão terminar e vão procurar outro, e aí também vai. Tem uma outra questão também, que muitas vezes essa mulher que ficou lá como filhinha do papai, ela já tem a energia feminina dela. E aí ela ficou lá no pai, recebeu muita energia masculina. Ela já tem os dois, então ela se basta. Ali ela não vai querer arrumar outro relacionamento, ela vai acabar ficando sozinha. Porque ela vai falar: para que eu vou? Ai, não precisa não, eu já sou assim, ó, eu já tenho meu feminino, eu já sou dinâmica, eu já sei fazer tudo, eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Entendeu? Então ela acaba ficando sozinha, porque ela tá muito nessa energia do masculino. Ela tem muito isso. E aí você pode falar assim, mas o que é essa energia do masculino? É a energia do fazer, a energia do acontecer, a agressividade, né, para as coisas. Não a agressividade de bater, não. Mas a agressividade para fazer as coisas acontecerem, de ir lá fora no mundo, fazer acontecer. Sabe? Eu entendo bem disso porque eu fiquei muito tempo nessa energia da filhinha do papai. Então, assim, eu achava lindo eu fazer todas as coisas, sabe? Assim, às vezes o meu marido tinha coisa para fazer que eu ia lá e fazia, sabe? Tipo assim, ó, eu vou lá fazer. Mas é uma coisa muito inconsciente, sabe? A gente acaba fazendo as coisas demais. Então, a mulher, quando entra nessa energia do masculino e fica ali, ela simplesmente atropela. Ela sai atropelando todo mundo. E o homem, quando fica na energia feminina, ele fica sem força. Ele fica sem atitude, ele não é aquele homem que consegue ter aquele dinamismo para ir para fora, para fazer acontecer, para buscar as coisas. Ele até faz as coisas, mas não da maneira que seria se ele estivesse mesmo nessa força, nessa energia do masculino que é própria dele, que é própria dele mesmo, né? Então, quando ele fica muito na energia do feminino, ele fica nessa passividade, Mais ele aceita caseiro, muito, né? mas, aceita muitas coisas, entendeu? A passividade é um traço É um bem, traço. bem marcante mesmo. E a falta de força, de vitalidade, de dinamismo, sabe? Para ir fazer acontecer, a falta, né, daquela coisa de ir para o mundo. E como que a gente consegue isso? O homem tem que ir para a esfera do masculino, é o pai. Aí vai falar assim, mas eu tenho que ir lá no meu pai? Não, não é necessário. Porque às vezes esse pai não está vivo, às vezes esse pai não é presente, às vezes você não sabe quem que é o pai. Não, é a conexão interna. É olhar para aquela mãe e falar assim: mãe, eu já fiquei muito tempo aí com você. Eu achei que eu era melhor com meu pai e que eu ia ser o marido perfeito para você.
mas na verdade eu sou só seu filho e eu vou lá junto do meu pai, vou respeitar aquele homem, que eu achei que eu era melhor que ele. Então eu vou lá respeitar e aprender com ele as coisas do masculino. E a E a mulher, a mesma coisa a mesma coisa, menina, mesma coisa. Para a menina né? se tornar mãe, ou se tornar mulher, ela precisa aceitar a mãe que ela tem. Porque a gente pensa muitas vezes que o vínculo é só pelo lado fofinho, e não é. Às vezes um menino, ele tem várias críticas em relação à mãe, mas ele está vinculado lá ali através da crítica, Exatamente. né? Porque os Ele vínculos se dão, né, Magali? Por isso, ó, pelo amor, né? O vínculo que a gente está falando aqui dessa dinâmica, tá? Acontece ou tá seduzido nesse amor, né? Nesse amor infantil, ou esse filho tem uma raiva, uma crítica, um julgamento em relação a essa pessoa, um embate ferrenho. Então eu vejo assim muitos homens no embate ferrenho com o pai e mulheres também. E às vezes isso é muito nítido na convivência, mas às vezes não é. Às é, vezes tem muitas mulheres que convivem super bem com a mãe, agrada, N coisas, mas lá no íntimo ela tem muito julgamento, raiva da mãe, acha que é melhor que a mãe. acha que é melhor Ela, que a mãe. ela Acha que é... entra num papel assim de adversária da mãe. Entendeu? Então, assim, é muito sutilmente isso, mas se a pessoa começar a perceber na própria vida, ela vai ver que ela critica a mãe, que ela acha que a mãe não está fazendo as coisas certas. E a mesma coisa o homem em relação ao pai. Ele acha que o pai não dá conta, que o pai não vai fazer isso, que o pai não presta. N coisas. Muitas pessoas, é igual eu tô falando, muitas pessoas conseguem verbalizar isso no relacionamento com os pais, mas outras não. O Eu Décio tem mesma. uma frase que eu acho que é bem interessante da gente lembrar aqui, que ele fala assim, que a mãe, ela tem que ser chata com a filha para transformar aquela menina numa mulher. E o pai tem que ser chato com o menino para transformar aquele moleque num homem. Aí o que, que acontece? A menina vai para a mãe e a mãe tem que ser chata com ela, principalmente porque a mulher tem uma questão biológica que para se tornar mulher tem prazo, né? Que Exatamente. tem prazo. Então a mãe tem que botar aquela menina para virar mulher e a menina acha chato. Aí vai para o papai. O papai agrada. Às vezes, quando são pais separados, que eu sou filha de pais separados, fica aquela disputa. Ah, esse aqui é a minha filhinha, então é melhor do que a mulher que eu tinha, né? Eu falo como sendo filha de pais separados mesmo. E a menina fica ali, não volta para a mãe, porque a mãe é chata, porque a responsabilidade da mãe é transformar aquela menina numa mulher. E Exatamente. a mesma coisa acontece com o menino. O pai tem que pegar no pé do menino para virar homem. Os dois têm que entrar numa certa competição para virar homem. O menino tem que ter esse estímulo. Aí ele vai para o colo da mamãe, a mamãe faz tudo, a mamãe isso. Então ele não vai sair de casa, não vai trabalhar, ele não vai fazer porque ele fica mole. Porque quando ele Exato. vai para o pai e tem essa chatice do pai, ele fala, eu vou ficar lá que tá gostoso. É aquilo, né, Mi? Da diferença entre o querer e o precisar. A filha quer ficar com o pai, mas ela precisa voltar para a mãe. O filho Exatamente. quer ficar com a mãe, mas ele precisa ir para o pai. Senão a gente tem seres humanos imaturos, infantis, né? E aí o que, que acontece? Eles são imaturos, infantis, se colocam como grandes, né? Porque a menina que acha que a mãe não é boa coisa, ela está se achando maior que a mãe. O menino que não volta para a esfera do pai está se achando maior que o pai. Eles se colocam como grandes. E como é que a gente se relaciona com pessoas infantis que se acham grandes? Não vai ter par, né, Mi? A não ser pessoas É. também meio destrambelhadas assim, né? E o que que acontece assim, ó? Quando essas pessoas vão se relacionar, ou elas começam a entrar e sair de um relacionamento. Por quê? Porque o parceiro não é a idealização que essa pessoa tem, ou da Ele não mãe é ou o do pai pai. nem a mãe dele, né? Ele não É. é nem o pai nem a mãe. Então, assim, começou a dar problema, eles saem do relacionamento. Esse vai ser um relacionamento conturbado, cheio de exigência e vai ser assim. Mas
o que que acontece? A filhinha do papai, ela vai acabar encontrando um filhinho da mamãe. E aí eles vão ficar junto mesmo, que ali é a tampa com a panela. Um complementa o outro nesse adoecimento, nessa esfera em que cada um está fora de propriamente do seu lugar, da sua esfera. E aí esse relacionamento vai ter muito conflito, vai ter muito problema. No início vai ser ótimo, vai ser um fogo total, né? Esse encontro do filhinho da mamãe com a filhinha do papai. Mas com o passar do tempo, essa relação vai apresentar enormes conflitos. Porque aí o amor vai começar a ser encoberto pelas questões sistêmicas que que vão aparecer nessa relação. E aí, por exemplo, a filhinha do papai, essa mulher que não respeita a mãe, quando ela entrar no relacionamento, ela vai ter muitos conflitos com a sogra. Isso assim vai ser batata. E o filhinho da mamãe, quando ele também entrar no relacionamento, ele vai ter dificuldade com o sogro, porque ele não respeita o próprio pai. E isso é verdade, viu? Isso é verdade porque eu posso dizer de experiência própria que isso acontece mesmo. Né? Então, Com a sogra tá todo mundo aí. É, né? É meio padrão, né, Mi? fica o da sogra, fala mais, porque a mulher, É, ela é, tem um jeitinho, né? De ir é, lá, entra nas coisas é, ali. O homem já é mais velado, né? Essa dificuldade aí. Da mulher, não, a mulher mais coloca pra fora, né? O homem é, segura um pouco. Mas, assim, essa filhinha do papai, como ela não respeita a própria mãe, a energia dela ali já tá fora do lugar, né? Ela já se sente melhor que a mãe, então ela tá enorme, né, na postura dela. E aí ela vai lá se relacionar com o cônjuge e a sogra. E aí essa sogra vai sentir essa energia também dela, de estar maior, e ela também vai entrar em conflito com a sogra, aí é um Deus nos acuda. é É porque um essa Deus nos energia acuda. de estar maior, ela permeia os relacionamentos. Então você fala, não, meu, você não é maior, eu que sou maior. E aí fica uma disputa por um lugar que já tem um dono, né? O lugar do Sim. maior é o do maior, e o do menor é o do menor. A solução para isso é o filho e a filha, cada um fazer o caminho de volta ao sexo de origem deles, né? Então, o menino com o pai, a menina com a mãe, pequenos, É. pequenos. E Aproveitar que, tudo que o pai e a mãe têm para dar. É até uma questão assim de uma inteligência, um egoísmo bacana. O pai e a mãe têm muito. É a raiz, é a fonte, é o espermatozoide, o óvulo do qual a gente foi gerado. Então, você ficar brigando com isso é muito cansativo. É muito cansativo e infinito e sem resultado, porque não tem como mudar. Não tem como mudar. É aquilo, é é. aceitação. Essa mulher que fica na esfera do pai e esse menino que fica na esfera da mãe, com o passar dos anos, eles vão sentir no próprio corpo físico como é ficar fora da própria esfera. Então, assim, isso eles vão sentir no corpo. O corpo vai apresentar muitas vezes sintomas sinalizando, por exemplo, essa mulher que está na esfera do pai, que faz, que acontece, que isso, que aquilo, vai chegar uma hora que o corpo dela não vai aguentar mais. Né? Porque a mulher, o corpo é diferente do homem. O homem tem um corpo de força, né? E aí você pensa bem essa mulher no masculino usando toda essa força. O corpo vai chegar um tempo, ele não vai aguentar também. E o homem, quando ele fica muito nessa esfera também dessa energia feminina, ele tem um corpo de energia masculina, de força, disso, daquilo, ele começa a perder vitalidade, né? Ele vai perdendo a vitalidade do próprio corpo. E deixa eu ver, eu tinha colocado aqui uma Deixa eu coisa. ver aqui também. E aí, o que acontece quando a filhinha do papai encontra com o filhinho da mamãe, né? Eles vão viver um relacionamento conturbado e
vão sofrer bastante. E aí vem os filhos. Esses filhos também vão ficar fora do lugar. Por quê? Porque os pais ali também já estão numa dinâmica. Então, o que que acontece? Por exemplo, quem está nessa coisa, nessa dinâmica de filhinha do papai, filhinho da mamãe, lá nos próprios pais já existe uma desordem. Então, para que possa haver uma solução, a gente que está fora, né, da própria energia, vamos supor, eu sou filhinha do papai, eu tenho que fazer a volta, né? Eu tenho que pegar e olhar lá para minha origem e resolver lá por que é que eu entrei nessa dinâmica. Provavelmente, eu entrei lá no meio do relacionamento do meu pai com a minha mãe, no relacionamento de casal. Em algum momento, por alguma coisa, não sei se eu presenciei alguma discussão, se foi na barriga, se foi na gestação, em algum momento, conscientemente, eu percebi algo e tomei uma decisão ali. Essa é a minha percepção, Magali, da minha experiência de vida. Do que eu... Tem uma frase do Bert aqui que eu vou trazer para a gente também aprofundar, que é assim, ele diz assim, a ordem do amor entre o homem e a mulher envolve também uma renúncia que já começa na infância. O filho, para tornar-se homem, precisa renunciar à primeira mulher da sua vida, que é sua mãe. E a filha, para tornar-se mulher, precisa renunciar ao primeiro homem da sua vida. Por essa razão, o filho precisa passar cedo da esfera da mãe para a do pai. E a filha precisa retornar cedo da esfera do pai para a da mãe. Cedo, Bert Hellinger diz que é por volta dos 7 anos ele já tem que ter retornado, já tem que ter feito esse caminho. Exatamente. E aí... Se deu tempo, como a Milene contou, né? Se deu tempo da pessoa se enfiar na história de um casamento que não é dele, tomar um partido, já passou mais do que os 7 anos, né? E assim, eu acho que essa é uma dinâmica que acontece num percentual muito alto. Muito alto, concordo, Milene. Eu acho também, eu acho. E sabe o que é triste nisso? Porque assim, às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, ela está num relacionamento de casal, está tendo problema, está tendo conflito, e às vezes você tá com uma pessoa que é boa, é uma boa pessoa, não é perfeita, mas é um bom companheiro. E por causa desses conflitos e dessa dinâmica, as pessoas acabam se separando, né? Acabam desperdiçando ali, às vezes, muitos anos de vivência, muita coisa que foi construída, e separa. E aí, depois, ela vai tentar um outro relacionamento e não vai conseguir, porque ela não resolveu aquela questão interior dela. Porque ela entra no relacionamento de um tamanho diferente, né? Ela entra maior no relacionamento. E ela entra com uma idealização de homem que não é possível preencher. Tanto a mulher entra, quanto o homem entra também. Todos os dois, o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, eles entram com idealizações nas relações. E essas idealizações estão fora do alcance de qualquer pessoa. Nem o super-homem é capaz de atingir. Não é possível. Eu lembrei de uma história quando eu era bem menina e eu estava aprendendo inglês e eu nunca consegui aprender bem o inglês, né? E aí tem a palavra girl, girl, um negócio assim, né, que fala. E eu estava com um amiguinho meu e a gente estava discutindo como é que falava isso. E a gente na discussão, uma hora eu virei para ele e falei assim, meu pai fala tal. Eu não sei que jeito que era que meu pai falava, mas eu falei, meu pai fala assim. E ele falou para mim assim, tudo que seu pai faz é certo? Aquilo me marcou, eu falei, nossa, meu pai não é totalmente... Será que meu pai fala girl certo? Né? Então, eu estava ali muito filhinha do papai. Né? Com certeza. Idealizada, apaixonada pelo pai, né? O jeito certo de falar. Apaixonada. E aquele menino, aquele coleguinha, talvez ele até tivesse interesse em mim, a gente devia estar ali em alguma, né? Ele falou, escuta, acorda, fofa, o teu pai, só ele faz as coisas certas. Aquilo me deu uma luz, assim. Aquele meu coleguinha, que eu não sei quem é, mas esse momento...
me deu uma luz. Eu falei, não, realmente, meu pai não sabe tudo, não. E eu fiz o meu Esse, caminho. Ele foi esse uma luz. coleguinha aí fez uma intervenção ali Ele drástica, hein? fez, ele... Só para vai ter gente aí que vai assistir que vai identificar. É. Quando dá algum problema na relação de casal, para onde que ele corre, o filhinho da Nossa, mamãe? para onde será? Para a mãe, né? Aí ele Pra vai mãe. lá reclamar com a mãe, chorar no colo da mãe e tudo mais, né? Não é que a mãe não tem Sim, que acolher, a mãe acolhe, né? Porque que mãe que não vai acolher? Mas depois tem que pôr ele para a vida de novo. Você não pode ficar presa ali nessa delícia que é você ter seu filho perto de você. Mas chega uma hora que é, irrita também, né? Eu lembro quando o Felipe estava na minha barriga, eu falava, mano, não cabe nós dois mais aqui. Tem uma hora que o filho tem que ir para a vida. Eu não posso segurar, é um crime eu segurar. É um crime eu é. segurar. Eu misturo Para tudo. eles, para o homem é importante, né? Não vou falar cortar esse vínculo, que eu acho que é Não é esquisito, cortar, né? mas afrouxar o vínculo com a mãe, né? E ficar mais vinculado ao pai. Ao Isso é pai. muito importante para o homem, para que ele esteja numa energia saudável de vida. E a mulher afrouxar o vínculo com o pai e se conectar com a mãe e com as mulheres da família. Porque essa é a energia dela, é a energia de vida para ela, Deixa eu ver né? que E pergunta. assim, igual a Raquel tá falando aí no comentário, né? A Como relação com o a- pai e com a mãe é determinante para a nossa vida em todos os aspectos. Não é só relacionamento, né? No trabalho, é em tudo. Mas não é uma E, coisa assim que é, por exemplo, determinista, que o que aconteceu na infância não tem jeito de mudar. Tem. A gente muda a sim, nossa, muda a postura, você se coloca como pequeno em relação aos pais, já muda tudo, já volta tudo para o lugar, né? Não precisa fazer anos de terapia ou fatalista, eu não tive meu pai, eu não vou ter esse acesso. Não. A gente mudando a postura, tirando a idealização, é vida nova, vida que segue. sim. Quais são as consequências desse tipo de relacionamento entre o filhinho da mamãe e a filhinha do papai? Muitos conflitos. Primeiro, da lista. Muitos conflitos. N conflitos. Elevado nível de frustração na relação. Nunca tá bom. O cônjuge nunca faz do jeito que eu quero. O cônjuge nunca atende às minhas expectativas, né? As pessoas têm uma imagem, uma idealização que nunca vai ser atingida. Então, aquele parceiro ou parceira nunca é bom o suficiente. Então, a frustração ali é alta. Dificuldade com o vínculo com o cônjuge. Então, nessa relação, o vínculo ali afetivo mesmo, ele é raso. Ele é bem raso. Né? O vínculo, na verdade, da relação é outro. É um vínculo no adoecimento. Mas o vínculo afetivo é raso. Por quê? Porque esse filhinho da mamãe está vinculado afetivo à mãe. Ele está lá na mãe. O corpo dele fica presente ali na relação. Mas o inconsciente dele, sabe? A coisa dele está lá na mãe. E a mulher, filhinha do papai, ela está de corpo presente na relação, mas ela está vinculada lá no pai. Então, a energia dela, sabe, aquela coisa assim, o inconsciente dela está lá naquele pai, na idealização que ela tem dele. Eu queria só Que destacar mais? assim, a importância de Sim, a gente não achar que o pai ou a mãe não devam acolher e que os filhos não podem ter um relacionamento com o sexo oposto. Não é isso. É não. você, por exemplo, você olhar a característica, a gente vê uma característica assim, o filho está muito sem o homem, né? Está muito sem perspectivas, como as características que o Bert fala, né? Do masculino, de competição, competição, eficácia, foco, assertividade, capacidade de ir para a vida. Se está faltando isso no menino, ele precisa se aproximar mais do pai. Se não está faltando, do jeito que está, tá bom. Na menina, está faltando acolhimento, doçura, menos preocupação com metas.
Tá faltando? Precisa se aproximar da mãe. Não tá faltando? Tá tudo bem. Não é para o pai e a mãe se furtarem ou se afastarem do filho, não é isso. Mas é ir por uma coisa doente, um amor doente, né? Então a mãe se casa com o filho se casa com a mãe, o pai se casa com aquela menina linda, a menina se casa ali, e eles têm características cruzadas do sexo que não é do deles, né? É. Hoje E em dia é muito desqualificada, o Décio diz bastante isso, a competição, né? Hoje tudo tem que ser colaborativo, colaborativo, existe um nível de competição que é importante. E o Décio até traz um exemplo que, assim, um coleguinha deles lá na classe era bom em soltar pum. Então, eles usavam o pum para afastar a professora da sala de aula. O menino tem que ser bom em alguma coisa, ele tem isso, né? é. Então, não é assim, a gente não está querendo misturar e não ter o acesso, não é isso. Cada filho, cada pessoa olha e fala, eu, como mulher, eu estou muito competitiva, eu estou muito masculina, eu estou precisando voltar para minha mãe, É. Uma né? coisa que fazer um adendo, que às vezes vocês podem falar assim, mas isso aí é errado, ser filhinho da mamãe, filhinho do papai? Não, não é errado. Não tem nada a ver com certo e errado. Tem a ver com efeitos na vida, só isso. Então é isso que a gente está trazendo aqui. Quando a gente está ali nas energias correspondentes, a nossa vida fica melhor, fica mais leve. A gente consegue fluir nessa vida, seguir adiante, né? Quando a Magali falou ali sobre casamento, que o filho casa com a mãe e a filha com o pai, isso é a nível emocional, É, tá? Não é essa ao pé da coisa aí, letra. não, é a nível emocional mesmo, né? E fica mesmo, nesse emocional fica muito preso. Às vezes a pessoa não percebe de jeito nenhum. Ela fala, bem capaz, você está falando, isso aí é loucura, imagina. Mas você vai ver no emocional dela, ela está lá preocupado. Ela está preocupada com o pai, ela acha que o pai não dá conta, ela tem dó de deixar o pai sozinho, né? Ela tem pena do pai se o pai não conseguiu fazer tal coisa, tem pena do pai se o pai está frustrado. A mesma coisa o homem com a mãe. Ele tem dó da mãe, ele sente pena da mãe não ter feito isso, não ter feito aquilo. Se a mãe está doente, é pior ainda. Ele acha que a mãe não dá conta. Ai, mas a minha mãe não pode isso, não pode aquilo. Nossa. E aí, ó, o emocional dele está totalmente preso lá na mãe e o emocional da mulher totalmente preso no pai, né? Então, isso é o que acontece. Podemos voltar aqui para as consequências desse relacionamento, para que as pessoas possam aí se identificarem, né? Trabalhar Sim, essas vamos, questões, se vamos. elas quiserem, né? Porque não tem nada de errado É, não, gente. Tá tudo certo. Cada um na é. sua vibe, né? Elevado nível de conflito com a sogra e com o sogro. Né? Já tinha falado isso antes e isso acontece mesmo. Uma coisa muito interessante é que quando a gente está nessa energia, nessa esfera, né, fora da esfera correspondente, quando a gente é filhinha do papai ou filhinho da mamãe, a gente não olha verdadeiramente para o nosso parceiro. A gente não enxerga aquela pessoa como ela é. A gente olha para aquela pessoa por uma máscara, por um óculos, por uma lente idealizada do nosso pai. Mas nem o nosso pai é isso, nem a nossa mãe é também. Então, é uma coisa muito mental, muito foda, né? E aí, para você que está aí passando muitos conflitos na sua relação e que talvez você se identificou com essas questões aqui, uma perguntinha para você. Essa pessoa que está junto com você, ela vale a pena? Vê se você consegue assim, ó, afastar as exigências, as críticas ali e olhar para a pessoa mesmo, para aquela pessoa que está ali. Ela vale a pena? É uma pessoa que você fala assim, não, tem defeito, tem umas coisas ali, mas aquela pessoa vale a pena, ela tem isso de qualidade, ela tem... Você vai ali olhando e vai pesando. Eu acho que é um bom caminho. O Décio falou isso no curso. Falou.
Ele Eu não falou. esqueço disso. Ele falou. Ele falou. Né? Às vezes, gente, a gente perde as pessoas nas nossas vidas, pessoas que são boas pessoas, não são perfeitas, têm defeito, às vezes aconteceram coisas que doem mesmo, mas às vezes lá no fundo, essa pessoa é uma boa pessoa, entendeu? É uma pessoa que vale a pena se você investir na relação e investir em olhar para as suas próprias questões. Pode ser que o relacionamento venha a ter um amor à segunda vista. Magali, nós vamos falar sobre isso em outra live, hein? Amor à segunda vista. Vamos, vamos. Isso aí é muito legal. Muito legal. É interessante. É muito importante a gente ter conhecimento dessa dinâmica do filhinho da mamãe e a filhinha do papai, porque se em algum momento a gente se identifica com essa dinâmica, sabendo que ela existe, dá para a gente sair, né? Exatamente. Dá para a gente sair, sabendo o que pode estar acontecendo, dá para a gente sair. Dá para eu, como mãe, me conscientizar e cada vez mais apresentar o pai do meu filho para o meu filho. Dá para o meu filho cada vez mais ser mais homem, né? Dá para eu me colocar, resvalei, eu tenho para onde voltar, né? Sim. E para gente para quem está muito nessa dinâmica de filhinho da mamãe, filhinho do papai, enxergar que no fundo é uma quebra da ordem, porque você está criticando a sua mãe e querendo ser uma mulher melhor para o seu pai e criticando o seu pai querendo ser um marido melhor para sua mãe. E assim, é quase um filme de ficção, né? Porque até onde, aqui na nossa combinação, filho e né, não tem essa relação. É. Então, o lance nosso é trazer o que a gente conheceu, porque fez mudanças profundas no nosso modo de atuar. E o conhecimento disso, ele é interno, ele é vivencial. Então, quando sentir vontade, lembrar isso bater, já está com você. Né, É. Mi? E uma coisa também aqui, ó, que acontece também quando a gente fica, né, nessa dinâmica de filhinha do papai e filhinho da mamãe. A vida sexual desanda. Vai acabando. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor eu mulher, tô lá na esfera do meu pai, né? Então eu sou a filhinha do papai, eu tô apaixonada inconscientemente, emocionalmente pelo meu pai. E não é apaixonada de sexual, não, é apaixonada de vislumbrada, eu tenho uma idealização daquele homem. Aí quando eu olho para o meu parceiro, eu não vejo meu parceiro, eu vejo a idealização que eu tenho de homem, que eu tenho lá em relação ao meu pai, eu jogo em cima desse parceiro. Esse parceiro provavelmente vai sentir essa postura minha. E aí, se eu tô olhando para o meu parceiro com os olhos lá do meu pai, a vida sexual não vai andar, porque a gente não faz sexo com o pai e nem com a mãe. Então, é essa energia que fica rondando ali o relacionamento, entendeu? A mesma coisa acontece com o homem. Se ele tá emocionalmente preso na mãe, inconscientemente casado com ela, ele vai olhar para essa mulher e vai querer que essa mulher seja a mãe dele. Cuide dele, né? Cuide dele, faça as coisas para ele. Ai, você não me lembrou de tomar isso, você não fez isso para mim, nossa, você não foi ali comigo, e não sei o que lá, entendeu? E aí essa mulher vai sentir isso também, essa energia. E geralmente essa mulher, quando acontece isso, ela realmente entra no lugar da mãe do marido. E aí é onde começa mesmo. Ela entra, ele solicita, né? Porque ele quer aquilo dela. E ela acaba entrando mesmo, né? Às vezes a pessoa não tem escolha. A dinâmica tá ali funcionando na relação. Ela entra nesse lugar de mãe do marido. E aí ela não vai ter desejo sexual por ele. Só que isso na mulher é mais nítido, né? Porque o desejo sexual no homem, ele é muito mais aflorado do que nas mulheres. O homem tem essa coisa aí muito, muito mais forte do que as mulheres, né? Então, assim, a mulher já começa a sentir essa queda de libido muito mais cedo do que o homem.
Então, isso aí na relação já vai detonando a vida sexual mesmo. E fora isso que a Milene falou, né? Se a gente está tendo uma relação sexual, que é uma coisa muito humana, né? Muito de quem está ali na hora, e você tem um padrão idealizado, o outro nunca vai chegar nesse padrão. Nunca. Mesmo que já mata, porque você já está idealizando com o seu genitor ou genitora. E aí tem um padrão que não vai chegar, que é irreal, que é muito irreal. Então a pessoa já se sente pequeno, já se sente mal, já fala, eu não consigo satisfazer, eu não estou legal, eu perde a graça da descoberta. Exatamente. Né? Perde a graça. O parceiro vai sentindo essa energia de exigência que a parceira tem em relação a ele. E aí ó. E outra coisa também é essa coisa da gente enxergar o outro com essa idealização, isso vai virando um adoecimento que precisa ser olhado, porque isso vai determinando a vida de uma certa maneira que depois você está tão na idealização que nenhum homem presta para você. Como se a gente, né, quem idealiza, provavelmente se acha muito perfeito, né? Você acha melhor, né? Se acha melhor. Se acha melhor do quê? Do seu genitor, né? Então ele já chega... Nós mulheres que achamos que somos melhores que os homens, por quê? Porque a gente não respeita a mãe. Se a gente não respeita a mãe, que é a primeira da nossa vida, a gente também não está respeitando o pai. Pode estar lá apaixonada pelo pai, emocionalmente, mas também não respeita ele. No fundo, sente dó, sente pena, olha para ele como se ele fosse um coitadinho, como se ele fosse um nhenhenhé. A minha mãe não cuida dele direito, a minha mãe não faz isso para ele, minha mãe briga com ele, a minha mãe. É assim. Não é? A gente vê muito, né, Milene? A gente viu no treinamento muitos filhos ou filhas se achando melhor que os pais e querendo cuidar e querendo ensinar os pais como eles devem se cuidar, né, Milene? A gente viu muito isso. Por exemplo, Magali, vamos falar de uma coisa polêmica. Quando o pai trai a mãe ou vice-versa, a mãe trai o pai. Os filhos, eles nessa hora, eles entram lá dentro da relação mesmo. Por quê? Porque eles sentem raiva daquele que traiu. E, na verdade, aquele que traiu não é o pai nem a mãe. É o homem e a mulher, porque isso se trata de relacionamento de casal. Mas é claro que nós, filhos, não temos essa visão quando nós somos menores. E, às vezes, até quando é adulto, a gente não está, né, com esse conhecimento, não tem essa consciência, né? Mas quando acontece essas coisas em relacionamento de casal dos nossos pais, a gente não deve se envolver nunca, jamais. Eu aprendi, viu, gente? Eu também aprendi. Eu também aprendi. Eu aprendi certinho. 40 anos eu aprendi, viu? Tô com 40 anos, deu para aprender. É claro que eu não tô 100%, viu, gente? Não tem nada de perfeição, não. Mas uma boa parte eu já andei, viu? Eu já tô atenta, né, mesmo? Já tá atenta. Eu tô ficando veiaca já com essas coisas. Não vem me pôr nos seus rolos, não, meu. Você que escolheu o cara, você que se vira aí, né? E geralmente acontece isso mesmo. A mãe reclama lá pros filhos do marido dela. E os filhos deviam falar assim, ô mãe, esse aí é teu marido, foi você que escolheu, você conversa lá com ele, né? Deixa meu pai comigo. Ô, Mi, eu não sei, agora eu não sei que horas que a gente entrou aqui, porque ó, são 9, quase 9h10. A gente entrou que horas? Umas 9h10, 9h15? Eu acho que foi, eu acho que a live já tá quase tá acabando, nos temas finais, né, pra gente mas não assim, perder. eu consegui falar tudo que eu queria. Eu estava tão afobada para falar desse assunto. Porque você ficou 2 semanas também sem falar, né? Foi, né? Fiquei 2 semanas aí de recolhimento. Mas estou de volta. Gostei da ideia da gente... 9h15 a gente entrou, então tem uns 7 minutos. Eu gostei do amor à segunda vista. É um tema muito interessante. Muito interessante. Sim, vamos falar de amor à segunda vista, porque eu acho ótimo. Eu acho que tem muita gente aí que está no relacionamento de casal e pode ter essa oportunidade de
recasar, É, refazer, recomeçar, né? é. A minha mãe falou uma coisa para mim um dia, muito importante. Ela falou assim: se a base da casa tá boa, para que derrubar? A gente pode refazer, reformar, né? Assim é o amor à segunda vista. Então essa foi a sabedoria da minha mãe, e eu Muito guardo aqui, bonito, ó, coraçãozinho, porque ela me falou isso assim tão profundo, né? Se a muito base da, bonito. se a base da casa tá boa, se a base foi bem feita, tá forte, a base, o resto que tá em cima estraga, fica trincado, apodrece tudo, mas você pode refazer, né, É Magali? isso aí. É isso aí. Ah, é uma Muito alegria essa bom, live, gente. Milene. Adorei, Muito. né? Eu também adorei. É muito bom fazer de partilhando, é muito bom. Não deu para ser no Insta da Milene, alguma coisa aconteceu lá que a gente não conseguiu Também entrar, mas foi por aqui, não sei o que que houve, não, tá? mas tá tudo certo, gente. Tá Olha, tudo certo. essa coisa do filhinho da mamãe e a filhinha do papai, gente, eu passei por isso, estou trabalhando isso, viu? É possível trabalhar, é possível melhorar essa dinâmica, é possível a gente voltar lá para o feminino das nossas ancestrais, das nossas mamães, porque a mulher, quando ela está no feminino, a vida dela flui de uma maneira muito boa. E os homens também, quando eles permanecem lá no masculino deles, eles têm uma força, uma vitalidade incrível. É isso aí, uma vida mais plena, mais leve, com as nossas forças atuando a nosso favor e com todos os nossos ancestrais junto com a gente, certo, Mi? Certo. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, os que estão aqui, os que vão assistir depois. E para a gente é uma alegria estar aqui, é uma coisa muito bacana, né, Milene? Gente, a gente faz isso aqui com tanto amor, tanto carinho. Se vocês soubessem, É, nossa, é uma alegria fazer, contar e partilhar essas coisas que a gente passou, sabe? Contar para vocês que tem solução, que dá para ajeitar, que dá para fazer diferente. É isso. tá bom? Um beijo para Beijo, todo mundo, tudo de um bom, beijo. Até uma boa quinta. semana. Boa semana. Um beijo. Beijo.